Eu escolhi esse tema porque realmente eu trabalho com meio ambiente desde 1976. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a fazer espeleologia, não sei se vocês já ouviram falar disso. Na verdade, é uma palavra meio estranha, né? Mas é a exploração de cavernas. E no sul do estado de São Paulo, a gente tem uma região chamada Vale do Ribeira, onde tem um parque muito famoso, que tem várias cavernas importantes aqui no Brasil, que é o Petar. Não sei se vocês já ouviram falar. E desde então a gente criou um grupo de meio ambiente justamente no sentido de preservar essas cavernas e manter a qualidade ambiental daquela região. Então faz muito tempo mesmo que eu trabalho com isso e acabei também na área acadêmica trabalhando com o meio ambiente, com gestão ambiental e agora nas pesquisas mais recentes trabalhei com, e ainda estou trabalhando, com a produção de energias alternativas que minimizem os impactos ambientais das famosas energias à base de combustível fóssil. Tá? Então, vamos lá. Não sei se vocês já viram a plotagem da população mundial, se a gente for ver lá de 8.000 antes de Cristo até aí 2000, vamos falar 2020, né? Vocês tinham a noção que fazia essa curva acentuada, de repente, ali perto de 1800 e alguma coisa aqui, né? Nós temos em torno de 1800 uma grande mudança, que foi a virada, realmente, que a gente pode dizer que aumentou demais a população mundial. O que poderia ser isso? Não sei se vocês já viram, lembram. O que aconteceu em 1800 e alguma coisa? Revolução Industrial. Tá? Então, o que a Revolução Industrial fez? Produziu gente? Não, né? Óbvio que não. Mas o que ela facilitou? As pessoas passaram a ter mais acesso a muitas coisas que antes não teriam se estivessem nas suas chácaras, ou fazendas, ou regiões mais agrícolas, onde não tinha condições dele conseguir de maneira fácil o seu alimento, sua vestimenta e assim por diante. Quando ele vai trabalhar na cidade, ele tem um salário, ele fica muito tempo numa fábrica, mas ao mesmo tempo ele tem chances de comprar uma porção de coisas e, inclusive, adquirir uma vida muito mais, tá certo, sedentária, claro, mas muito mais fácil, vamos dizer assim. E de conhecer muito mais pessoas também. Claro que, somado a isso, foi nessa época que a gente tem as descobertas de Koch, Pasteur, isso vocês já viram, né? Em relação principalmente às doenças, aos germes, e a relação dos germes com as doenças. Então, isso também fez com que houvesse uma minimização das mortes, né? Tanto de crianças, né? Vamos falar aí de crianças realmente pequenas, né? Era muito comum, a gente tem hoje em dia uma redução muito grande nos países ainda em desenvolvimento, em função de qualidade de saúde. Então, nessa época que foi desenvolvido isso, se facilitou a vida de todo mundo e, ao mesmo tempo, se melhorou a qualidade. Lá nessa época não se falava de qualidade ambiental, mas vamos falar de saúde ambiental, de saúde pública, né? Isso facilitou também que as pessoas vivessem mais, né? Tivessem uma longevidade a cada vez maior, e a gente vê isso, inclusive, no Brasil, que a gente vem gradativamente aumentando essa longevidade também. Só que, ao mesmo tempo que a gente teve essas facilidades, a gente, infelizmente, acabou recebendo grandes problemas, principalmente ambientais, mas, claro, muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos também. E aí, por isso, a gente vai falar também de sustentabilidade, não só de meio ambiente. Então, se a gente for analisar, a gente começa a ver grandes problemas aqui, ambientais e sociais, porque fica difícil você que mora aqui ver isso aqui, quem mora aqui vê isso aqui. E aqui uma redução drástica da quantidade de verde, vamos dizer, né? Aqui tem bastante coisa relacionada à vegetação, mas é um disparate, né? E o mesmo acontece na maioria. Isso aqui é São Paulo, a favela Paraisópolis, aqui, divisa de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, praticamente o mesmo tipo de problema. Aqui é a favela da Rocinha, aqui São Conrado. Então, são disparates grandes, né, em termos socioeconômico-ambientais, né, nos três sentidos. Isso aqui é Belo Horizonte, também a mesma situação. A gente sempre vai vendo essa questão de uma degradação ambiental muito forte, uma degradação social muito forte também.
E a gente está, inclusive, numa época... Agora começou a chover, ontem deu uma tromba d'água aqui em Ribeirão Preto e várias, né, cidades aqui da região. Mas a gente estava com uma dificuldade grande de água para poder fazer a geração hidrelétrica de energia e nós estávamos queimando, principalmente diesel, para a gente conseguir ter a energia suficiente para tocar o Brasil. Inclusive, lembrando que a gente estava na pior taxa, né, por quilowatt-hora, que é a taxa que a gente chama aí de bandeira B2, né? A bandeira mais cara que a gente pode ter por conta dessa falta de água. Agora começa a reabastecer, né, as represas para a gente conseguir minimizar esse problema. A gente pode falar também de interferências. Aqui a gente tem uma poluição visual, né, complicada, também é um tipo de poluição. Aqui uma interferência também, com certeza a gente vê já a minimização de várias áreas verdes aqui naturais. Claro, tem que plantar muita coisa, né, em relação principalmente à alimentação, né, dos seres humanos, mas são interferências que estão sendo feitas. E principalmente o consumo, e aí não só o consumo, quando a gente fala a palavra consumo, significa aquilo que a gente precisa. Realmente todo mundo precisa se vestir, precisa comer, precisa andar, estudar, trabalhar e assim por diante. Aí você tem um consumo. O problema é quando isso vira consumismo, que é você comprar alguma coisa que você não teria necessidade. Aí sim você está fazendo alguma coisa que vai contra as questões, principalmente ambientais e sociais. Cria, inclusive, muitas desigualdades. Aí uma dica para vocês. Então, o que a gente tem? Um aumento de consumo em geral, porque a gente tem muito mais gente para consumir. Nós vamos ter, para que esse consumo possa ser, né, fomentado, uma quantidade muito grande de produção que vai sair de vários recursos naturais, principalmente matérias-primas, energia e água, para poder produzir tudo aquilo. Ao mesmo tempo, não só na produção do produto, mas na produção das próprias matérias-primas e também lembrando do descarte desse produto, a gente tem emissão de muitos poluentes. Então, fazer o tratamento de tudo isso também é complicado. O aumento do lixo, a gente tem aqui no Brasil já cidades com bairros mais luxuosos, onde o habitante dia gera em torno de 3 quilos de resíduos sólidos urbanos para serem coletados e destinados. Se a gente não tiver coleta seletiva, né, segregação, inclusive, inicial, né, segregação dentro da nossa casa, esse lixo vai acabar indo para lugares que realmente não deveriam ir, né? Aí vai complicar também. A desigualdade social, mostrei aí vários problemas em relação à ocupação urbana, né, ocupação, infelizmente, de zonas mais, no sentido de favelas e comunidades, então isso é bem complicado, né? E proliferação de doenças que a gente tem visto sendo agravadas, inclusive por conta do aquecimento global. Então a gente tem uma facilidade maior para vocês, né, gerarem, né, como é, a gente não, né, mas as doenças acabam proliferando de maneira muito mais rápida e fácil em ambientes mais quentes. Eu não sei se todo mundo já passou por uma sala de cirurgia de hospital que se coloca em torno de 16 graus. Por quê? Para o paciente ficar tremendo de frio? Ou para o médico estar com calor? Não, é porque para realmente manter o ambiente mais propício a não haver propagação dessas bactérias por conta né, do calor, incentivá-las, né, no crescimento. E, principalmente, a gente vê também fome. O Brasil é um grande produtor de alimentos, mas, infelizmente, a gente tem uma população extremamente pobre, onde não há realmente condições de ter uma alimentação saudável. Isso, inclusive, lembrando que, quando a gente fala aí de resíduos sólidos, muita coisa que vai para o, né, lixo comum, vai para o aterro sanitário, sem nenhum tipo de aproveitamento, poderia estar contribuindo para a redução da fome. Mas a própria legislação brasileira, se a gente tem, por exemplo, um restaurante, que nem a gente tem aqui na faculdade, né, na Universidade de São Paulo, um restaurante central, onde é produzida uma quantidade de comida, e que se isso sobrar, sem ter ido para nenhum ambiente relacionado às pessoas ali a consumo, não é resto de prato, não, estou falando resto de panela que nem saiu da cozinha. Essa comida não pode ser doada, não pode ir para lugar nenhum, inclusive não pode ir nem para lavagem de porco, né? Não sei se vocês conhecem, porco come qualquer coisa, né? Não pode ser mandado para lavageiro, por conta de a legislação brasileira falar que para ser feita essa doação para lavageiro, precisaria passar por uma fervura por X minutos, a tal temperatura,
Quem é que vai fazer isso para fazer doação? Vai no saco preto, põe no lixo e acabou. É triste, mas a nossa legislação fala dessa forma. E agora, né? O que a gente faz? O que a gente vai trabalhar? Em 1987, a gente teve, no relatório Brundtland, foi uma reunião grande, né, internacional, onde se propôs essa ideia de desenvolvimento sustentável. Qual que é essa aqui é o jargão, vamos dizer, né, a frase do desenvolvimento sustentável, que seria a melhoria da qualidade de vida para a geração presente, sem prejudicar as gerações futuras. Qual que era a ideia? Vamos conseguir continuar produzindo, tendo desenvolvimento econômico, social e assim por diante, mas levando em consideração que a gente deve ou manter a natureza da forma que está ou até melhorá-la. Isso é muito interessante. E até relembrando que eu estive lá em 1977 e a última vez em 1982 no Petar, lá nas cavernas, e estava muita coisa já degradada, depredada, o pessoal queria levar, né, pedaço de estalactite, estalagmite e assim por diante como souvenir da caverna, e hoje em dia é proibida a entrada de pessoas, né, de visitantes, sem um guia autorizado, registrado na região, e hoje todos esses locais são parques, você não entra, né, como um sujeito que está andando pelo meio do mato, não é mais assim. Então, hoje está muito mais preservado do que há 40 anos atrás. É interessante isso. Ou seja, não só deixar do jeito que está, mas, inclusive, tentar recuperar e deixar na qualidade lá anterior, né, de 100 anos atrás ou alguma coisa assim. Então, se a gente falar, né, o que seria uma atividade sustentável, trazendo essa ideia, né, de melhorar ou manter, pelo menos, né, a qualidade ambiental e preservar a vida, a possibilidade das próximas gerações também terem o seu desenvolvimento. Então, seria uma atividade que fosse ambientalmente correta, então, não só pensando nas questões mais lógicas, mas também na legislação do local, né, questões mais amplas, inclusive, que fosse socialmente justa, que fosse economicamente viável. Esse é um ponto forte. Às vezes as pessoas pensam que sustentabilidade é só pensar em questões sociais e ambientais, não é. A questão econômica é fundamental, porque se a gente tiver, por exemplo, uma empresa, eu abro uma empresa, não tenho muito dinheiro, gasto tudo que eu tenho para comprar o maquinário, para tentar trazer, né, funcionários de qualidade para essa minha empresa, e depois eu não tenho o resto do capital que eu preciso para investir, para realmente manter a minha empresa saudável, e eu vou ter que colocar todo mundo na rua e vou ter que desfazer daquele maquinário, vou ter que desfazer do prédio e assim por diante. Então, você está estragando esses dois porque você não fez um bom planejamento aqui na parte econômica. Então, os três têm que andar ao mesmo tempo. Alguma coisa para ser sustentável precisa ter o suporte econômico para poder fazer todas as questões sociais darem certo e manter o ambiente de maneira adequada. Então, tudo anda junto. Tem mais dois aqui que nem sempre são muito citados, não, mas são super importantes também, que é ser culturalmente aceita e espacialmente equilibrada. Vamos dar um exemplo aqui de culturalmente aceita. Vocês sabem que aqui em Ribeirão Preto a gente pega a água 100% do aquífero Guarani, não é isso? Sim ou não? Sim, tá? 100%. Se a gente pegasse essa água que sai do aquífero Guarani, passou em todas as residências, depois vai numa tubulação, é tratada na estação de tratamento de esgoto, tá? Esse esgoto tratado sai praticamente limpo. Ele é também clorado e desclorado antes de ser lançado no rio, nos rios, né? São duas estações. Tá. E se eu falasse para vocês, vamos fazer uma coisa legal com o nosso aquífero? Não vamos mais tirar água nenhuma dele. E a gente, depois que a água tratada, né, o esgoto tratado, que é, vamos dizer, uma água semilimpa, sair da estação de tratamento de esgoto, a gente joga de novo essa água tratada na rede. Passa lá numa estação de tratamento de água, faz uma filtração, faz uma cloração mais adequada, depois faz uma fluoretação e depois joga na rede de abastecimento e faz um ciclo fechado, como a gente fala. Quando não passa nem o rio, não passa nada. Saiu da estação de tratamento, vai para uma estação de tratamento de água e entra na torneira da casa de vocês.
que vocês iam falar para mim? Dá para fazer isso tecnicamente? Dá, sem problema nenhum. Tecnicamente dá. Vocês concordam com esse tipo de ação? Totalmente tratada. Já tinha sido esgoto em algum momento, depois foi filtrada, clorada, fluoretada e entrou na rede de novo. Está limpinha. Culturalmente, vocês aceitam isso? Não aceitem. Porque nem a Organização Mundial de Saúde fala para se fazer isso. Só países que, assim, não tem jeito é que realmente fazem isso. Dá para fazer? Tecnicamente dá. E se dá uma pane numa dessas duas estações, ou na de esgoto ou na estação de água, e entra para a população inteira consumir uma água contaminada? Vocês já imaginaram o problema de saúde pública? É grave. Então, se alguém falar isso para vocês, vocês, não quero, né? A melhor resposta é ECA, né? Não quero isso de jeito nenhum. Então, é importante isso. Culturalmente, isso não é aceito. Nem até, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. O espacialmente equilibrado tem vários estudos que falam que se a gente lançasse o esgoto da cidade de São Paulo, que foi lançado durante muito tempo nos córregos, no Rio Tietê, Rio Pinheiros, Tamanduateí, etc., se aquele esgoto fosse lançado na bacia amazônica, fazia quase diferença, porque estaria sendo extremamente diluído. Ou seja, a gente teria um equilíbrio maior, dada a quantidade de poluição, num volume absurdo de água. Agora, quando se joga isso no Tietê, no Pinheiros, Tamanduateí, você tem um córrego pequeno, e aí você lança muita carga orgânica, e aí o córrego morre, né? Ou seja, a mesma coisa a gente poderia usar como exemplo, se vocês jogassem uma casca de coco verde, tomaram água do coco e jogaram na praça. Uma casca de coco verde. Está poluindo? Tá, não é dali, né? O que é poluição? Qual que é a definição de poluição? Alguma coisa que não é dali. Pronto, simples. É o jeito mais fácil de saber o que é poluição. Ele não é dali, mas uma casca de coco não vai fazer muita diferença. E se a gente jogar uma tonelada de cascas de coco numa pracinha pequenininha ali do nosso bairro? Aí complica, né? Complica bem. Então, esse é o outro mais um, né, do nosso tripé, e aqui mais um exemplo importante da gente seguir em relação ao espaço, né, e o que está sendo lançado nele, ou feito nele, né? A gente, se falar então do triple bottom line, que é tão famoso, o tripé da sustentabilidade, a gente teria o social, o econômico e o ambiental. A gente tem que tratar dos três da mesma forma. Os três são tão importantes, né? Não tem importância maior de nenhum deles. Quando a gente fala aqui do social, como é que é a ferramenta, né, que a gente usa para sustentabilidade social? A responsabilidade social. Vocês sabem o que é responsabilidade social? Não? Alguém já fez algum projeto de responsabilidade social? Não? Sabe qual é a melhor palavra que a gente poderia dizer como um sinônimo de responsabilidade social? Coletivo. Vocês já perceberam como é que a palavra coletivo está saindo do dicionário? Cada um pensa em si, para si, vocês por mim, eu por mim, Deus por mim e tudo por mim. Não é mais ou menos assim? Eu moro no centrão de Ribeirão Preto. Quando eu saio e entro na minha garagem, eu sou xingada na entrada e na saída. Como que eu estou atrapalhando o trânsito? Eu estou entrando na minha casa. Mas o sujeito não pode esperar um segundo eu abrir o meu portão e entrar. Vocês já perceberam que as pessoas estão assim? Difícil, né? Então, o que a gente vai falar de responsabilidade social? É a gente conseguir trabalhar com as necessidades dos outros, não só as nossas. A gente vai mostrar isso. Na parte econômica, a gente tem uma forma de fazer a parte econômica bem feita, inclusive com questões sociais associadas, que é a governança corporativa. Em termos financeiros, falar de governança corporativa dá mais a entender, não, isso é para grandes empresas, né, para sociedades anônimas, empresas com ações, Bovespa. Não, não é nada disso. Eu vou mostrar para vocês que é uma coisa simples, dá para ser feita em qualquer tamanho de empresa. Pode ser a padaria do seu Zé, não tem problema nenhum. Não tem dimensão. E aqui, ambiental, a gente vai tratar de duas linhas.
Uma linha mais micro, que a gente fala que é dentro das organizações, e uma linha mais macro, que é o meio ambiente lá fora mesmo. O que se fizer aqui vai impactar aqui. Então, a importância de a gente trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, vamos falar em relação ao coletivo, né? Quem seria esse coletivo? A gente chama, tem essa palavrinha aqui, stakeholders. São todas as pessoas que, de alguma maneira, têm a ver com aquela organização. Aqui está a empresa, mas pode ser qualquer organização. Uma ONG, o governo, ou uma empresa mesmo com fins lucrativos. Então, dependendo, né, desse tipo de organização, vamos ter públicos um pouquinho diferentes desses que eu coloquei para a empresa. Então, seria o proprietário, ele investiu, ele tem que ter uma lucratividade, ele tem que também ganhar dinheiro com aquilo, de maneira normal, né, não é extorquindo as pessoas. Os gestores podem ser os próprios proprietários ou pessoas contratadas para fazer a administração dessa empresa. A comunidade local, uma empresa geralmente está instalada lá, pode ser no centro, uma empresa de serviços, uma fábrica instalada na periferia, né, numa zona industrial, e tem a comunidade local que fica, né, ao entorno dessa empresa. O que é legal que a gente pode fazer para conseguir um trabalho interessante de responsabilidade com a comunidade local? O que vocês trariam aqui de ideias? O que a gente pode fazer para os vizinhos da nossa fábrica? Isso, eu não vou poluir, porque eu estaria entrando, né, com um problema para a minha comunidade local. Excelente. Então, não vou fazer nada que atrapalhe a vida deles. Nem ruído, nem poluição, né, no sentido de esgoto, ou lançamento de algum resíduo tóxico, alguma coisa assim. E o que é legal também, que as empresas estão fazendo bastante, isso é muito interessante de responsabilidade social, justamente contratar as pessoas da comunidade local, as pessoas que estão mais próximas dessa empresa, para virem trabalhar, treinando essas pessoas, realmente dando um valor maior a esse tipo de funcionário, de colaborador. Também é uma forma interessante. Aqui com o governo, geralmente, a parte mais legal, fiscalização, né, as leis, a parte de fiscalização, né, se essas leis estão sendo cumpridas. Aqui com os clientes, tem muita empresa que já fez muita coisa ruim com o cliente, vocês estão, né, cansados de ver esse tipo de problema, desde operadoras de serviço, aí, de celular, o que já fizeram, até produtos com problemas graves, né, que já veio o brinquedo que a criança engoliu o ímã do brinquedo, e assim vai. Então, problemas aqui são diretamente com seus clientes. Isso precisa ser muito bem trabalhado. Funcionários, a gente sabe de empresas que praticamente escravizam seus funcionários, e tem empresas que são ótimas, né? Trazem o funcionário como sendo a coisa realmente mais valiosa, até mais valiosa que os clientes, às vezes. Os fornecedores, então, todos que de alguma maneira trazem alguma coisa para a empresa. Então, aqui os fornecedores que trazem qualquer tipo de insumo, dinheiro, pessoas para essa organização ou empresa, e os credores, né? As pessoas que têm a parte financeira aí relacionada com a empresa. Então, quando a gente fala de o que é uma empresa ou uma organização que tem a responsabilidade social, ela traz, de alguma maneira, melhorias, ou pelo menos mantém a mesma situação de todos os stakeholders, de todos os envolvidos com essa organização. Aqui na governança corporativa, que é a parte mais econômica, mas também tem um cunho social, a gente vê, né, que, como eu tinha falado, não precisa ser uma grande empresa para ter transparência, não só com os funcionários, né, mas também com a comunidade, com todos aqueles stakeholders que a gente falou, equidade, todos os funcionários são iguais, não tem, né, nada que possa trazer alguma diferença, melhorar o salário de um, não melhorar dos outros, ou, né, ter qualquer tipo de regalia. Accountability, que é um termo típico de governança corporativa, que significa prestação de contas. Então, tudo que a empresa faz, ela presta contas. Não só para os seus acionistas, mas para cliente, fornecedor, para todo mundo. Põe lá na internet o que ela está fazendo. Sustentabilidade, pensando nos outros dois, né? Nós estamos falando aqui do econômico, mas também o ambiental e social. Não adianta fazer tudo isso bem feito se não pegar a parte social e ambiental. E aqui o cumprimento das leis. Eu gosto de deixar esse por último, que talvez vocês já tenham ouvido alguém falar, né, ou talvez alguma empresa falar, nossa, eu pago tudo, eu pago INSS em dia, pago todos os tributos, pago
né, ICMS, pago todos os tributos da minha empresa. Está tudo certinho. O que vocês falam para essa empresa? Fala alto. Não faz mais que a sua obrigação. Então, a empresa que, né, enche a boca para falar esse tipo de coisa, não teria necessidade nenhuma, porque ela está fazendo justamente o que ela tinha que fazer mesmo, né? Bom, agora complicou, né? Vocês não reparem o desenho, não, que fui eu que fiz no Paint. Só tem 2 importados aqui, o avião e o carrinho. O resto fui eu que desenhei. O que a gente vê aqui? 3 grandes ambientes. O ambiente urbano, o ambiente rural e o ambiente industrial. Se a gente bater o olho assim, sem pensar muito, qual que de cara parece ser o mais poluidor? Industrial, urbano ou rural? Industrial. Aparentemente, né, eu pus até uma fumaceira aqui, essa aparentemente é o mais complicado aqui dos 3. Mas, se a gente for estudar a fundo cada um desses 3 ambientes, o pior é esse aqui. Sabem por quê? Por falta de fiscalização. Vai um fiscal na casa de vocês olhar se vocês jogaram o lixo certo dentro do saco preto? Vai um fiscal olhar se por acaso vocês jogaram alguma coisa estranha na privada? Vai? Não vai. Só que na indústria vai. Na indústria vai muito mais. Não vou dizer que vai todo dia, nem toda semana, mas vai muito mais. Então, ela é mais fiscalizada, principalmente onde a gente tem secretarias de meio ambiente estaduais mais fortes. Estado de São Paulo, Minas Gerais, a região sul. Centro-Oeste está pegando também, mas lá tem muita parte mais rural. Então, é importante isso. Se a secretaria pega no pé, a indústria vai andar direitinho, porque senão ela vai, né, ter problemas, ela vai fechar. Na parte rural, a gente tem vários problemas também, principalmente de consumo de água. Isso aqui é um rio, viu? Não sei se vocês repararam. Aqui a gente tem problemas grandes de consumo de água, que é em torno de 70% de uma bacia, vou falar desse nosso rio aqui, 70% dessa água vai para a zona rural. Vocês vão falar, nossa, mas então não sobrou nada para a indústria, não sobrou nada para a cidade. Cidade e indústria geralmente dividem esses 30% restantes. Pode ser 15, 10, 20, depende se a cidade é mais industrializada ou menos industrializada. Mas aqui, essa água entra no modelo que a gente comentou lá atrás de ser espacialmente equilibrada. Essa água, quando cai aqui ou é usada aqui, ela está distribuída. Então, não é grave usar 70% da água da bacia no ambiente que ela volta para o mesmo lugar de onde ela veio, praticamente. Vamos dizer que choveu ali, foi gerada ali com a evapotranspiração, evaporação, e ela vai chover ali mesmo. Coisa que não acontece, por exemplo, como a gente viu ontem aqui na região. Deu uma tromba d'água e a água acabou escorrendo toda para as bacias, né, para as calhas dos rios. Por quê? A cidade geralmente está muito impermeabilizada. Então, a chuva que foi gerada aqui e que caiu aqui, ela não penetra no solo aqui. Ela vai caminhar, porque aquele pedaço está asfaltado, cimentado e assim por diante, e ela vai cair na calha do rio. E aí dá enchente, como a gente viu. Então, aqui tem problemas graves. Estou falando de problemas com água, né? Então, todos eles usam água e lançam esgotos. Usam água e lançam alguma coisa. Aqui não tem esgoto, né? Mas tem, por exemplo, durante as chuvas, pode haver uma lavagem superficial do solo e alguns contaminantes agrícolas aqui podem chegar na água. Isso é comum. Ou nitrogênio e fósforo, que acaba eutrofizando essa água. Complicado, né? Também não tem muita fiscalização aqui, mas como está num ambiente muito mais amplo, né, espacialmente mais equilibrado, não é tão grave. Aqui na cidade, além da quantidade grande de água aqui de qualidade, a gente tem lançamento de esgoto. Hoje em dia, no Brasil, a gente está em torno aí de 45% só do esgoto gerado realmente sendo coletado e tratado. É muito pouco ainda. O resto é lançado in natura nos rios. Então, isso é complicado. Um dos grandes vilões é o automóvel. Se a gente tivesse um modelo de transporte público mais interessante, que facilitasse realmente a vida de todo mundo, provavelmente as pessoas não andariam sozinhas dentro dos seus automóveis. Usariam o transporte público por ser mais barato, mais interessante. Bom, falei mal desse aqui, falei mal desse aqui, falei mal desse aqui. E esse aqui? Avião polui? Tem gente que fala que só polui na hora que ele sobe e na hora que ele desce. Lá em cima não polui. Gente,
Isso é conversa para quem usa óculos cor-de-rosa, né? O avião polui de uma quantidade tão grande de N tipos de poluentes que acaba tendo, inclusive, problemas ambientais graves em lugares do mundo, Índia, por exemplo, norte da África, que o pessoal muitas vezes nunca nem andou de avião e está sendo poluído. Foi um estudo grande de 2010 do MIT, que é uma faculdade americana muito famosa de engenharia, que mostrou isso, mapeou isso, né, mostrando como a poluição dos aviões é extremamente agressiva e como ela anda, ela acaba caindo, não nas regiões onde se usa avião, mas, infelizmente, em países, né, subdesenvolvidos como esses que eu falei. Ou seja, fazer gestão do meio ambiente é trabalhar com tudo isso, é água, solo, poluentes, né, matéria orgânica. O que faz com o esterco dessa turma? E eles lançam pra caramba metano durante a sua ruminação, né, soltam pum e assim por diante. Então, essa turma aqui é grave também. Nós temos um baita rebanho aqui no Brasil, né, e isso é perigoso em termos ambientais também. Resíduos, né? Então, nós temos aqui uma quantidade grande de problemas ambientais a serem trabalhados. Pensando na gestão ambiental, aqui eu falei na gestão do meio ambiente, de maneira macro. Aqui, já de maneira micro. Gestão ambiental a gente pode fazer dentro da nossa casa, na escola, na cidade, né? Em vamos dizer, um determinado espaço geográfico, onde a gente possa fazer uma avaliação de todos os processos que a gente faz, né? Se for um processo industrial ou processo na nossa casa. Por exemplo, fazer comida é um processo. Você vai abrir a geladeira, pegar lá o material, vai usar o fogão, é um processo. Então, pensar em todos esses processos que a gente faz, independente do tipo de atividade que a gente está fazendo, quais seriam os impactos ambientais que eles poderiam estar gerando. Então, isso é fazer gestão ambiental. Trabalhar esses processos para que a gente consiga fazer uma minimização desses impactos ambientais. Então, o que seria isso, né? O primeiro deles, reduzir qualquer tipo de uso de recursos. Então, pensando aqui água, energia, matéria-prima, tudo que a gente puder minimizar, a gente está com certeza melhorando o meio ambiente por não estar extraindo dele alguma coisa, principalmente, né, pensando em recursos naturais e água, e nem lançando alguma poluição, alguma coisa indevida. Isso aqui também é muito importante, usar matérias-primas e energias renováveis. O que é uma coisa renovável? A palavra fala, né? Aquela que é possível a gente renovar, né? E pensando, né, rapidamente aqui, o que não é renovável? Quem? Isso. Fale um exemplo de alguma coisa que não é renovável, que a gente considera não renovável. Petróleo, exatamente. Vocês estão na ponta da língua aí. Alguém está chamando aí? Hã? Fala. Isopor? Ele vem de petróleo, ele é, de certa forma, é o PS, né, o plástico número 6. Não é que ele não é possível de ser reciclado nem reutilizado. É que o preço dele não vale a pena e ele não vai fazer isopor de novo, por exemplo. Esse copinho branco plástico que a gente bebe água, também não. Ele, se for derretido, ele não faz outro copinho. Então, esse tipo de plástico ele é ruim. Ele é, de preferência, mudar. Tanto é que se trocou muito o isopor por polpa de papel. Porque daí você, né, utiliza ele, depois é degradado e acabou. Né? Muito mais interessante. Mas legal o exemplo, bem lembrado aí. Vem do petróleo também. O que é importante a gente fazer? Né, falamos ainda agora sobre a legislação, que a empresa, né, qualquer órgão, não faz mais que obrigação por estar na legislação. Então, isso aqui é importante, né, fazer o que está na legislação e algo mais, né, não simplesmente estar dentro da lei. Criar coisas diferentes, né, ser proativo, coisas interessantes. Isso aqui é fundamental. Muitas empresas preferem gerar algum tipo de poluição e depois tentar tratar essa poluição. Seja uma água residuária, seja, né, uma poluição atmosférica, um resíduo, seja lá o que for. Isso sai mais caro e é pior, em geral, para o meio ambiente, que vai trazer, provavelmente, danos muito maiores. Então, quando a gente fala de revisão de processos para redução de impactos ambientais, a gente foca em ações preventivas. É muito mais barato eu não gerar do que eu gerar e ter que tratar.
Então, esse é o ganho, né, quando a gente faz uma boa gestão ambiental. Trabalhar muito bem em melhorar esses processos para não gerar. Então, no sentido de prevenção da poluição. E a regra dos 6 R's. Vocês conhecem a regra dos 6 R's? Ou pelo menos dos 3 R's? Dos 3 vocês conhecem, com certeza, né? Vamos ampliar essa regra dos 3 R's e vamos trabalhar com 2 antes e 1 depois. Mais ou menos do que está falando a nossa lei brasileira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que saiu em 2010. O que ela fala? Primeiro, a gente deve repensar. Eu preciso realmente comprar isso? Estou precisando disso? Então, se questionar se realmente eu preciso, antes de realmente pegar aquilo e levar para casa. Então, isso aqui é importantíssimo, repensar. Uma das coisas que a gente sempre fala para minimizar problemas não só ambientais, mas principalmente também econômicos, é, por exemplo, no supermercado sem lista de compra. Aí você vai comprando, ainda mais com fome, né? Fala. Não? Vocês já foram no supermercado com fome, sem lista nenhuma? O que acontece? Você compra tudo que você vê na frente, né? Você quer levar e quer abrir no próprio supermercado e comer. Então, o melhor é ir, depois de ter comido muito bem, né? Tá certo que é difícil, né? Ficar andando com a barriguinha cheia. Mas, para a gente realmente pensar direito o que a gente precisa realmente comprar. O segundo é recusar. Também vocês já não perceberam que vocês estão passando lá no supermercado, tem uma mulher, né, soltando lá uma bolachinha com não sei o quê, dá aquilo para vocês. Vocês nunca viram, nem ia comprar bolacha. Ah, legal, vou lá e pego a porcaria. Então, recusar. Realmente, se eu não preciso, eu repenso, recuso para realmente não levar coisas que não me interessam. Uma coisa que é interessante, vocês devem ter participado desse tipo de problema já, é comprar roupa em liquidação. É justamente aquela roupa que você nunca vai usar. Por quê? Você não estava precisando dela, você só comprou porque ela estava R$12,90. Não, vou aproveitar. Você pode ver que dali uns 3 anos você doa aquela roupa para alguém e ainda está com a etiqueta. Você não precisava daquilo. Estou mentindo? Não, né? Interessante. Ou seja, a gente não trabalhou bem esses 2 primeiros. Agora vem os que vocês conhecem. Reduzir, né? Tentar minimizar ao máximo os resíduos, repensar processo, repensar, né, tudo o que acontece, levar a lista de compra no supermercado, reutilizar, aqui eu vou botar os 2 ao mesmo tempo, reutilizar e reciclar, o pessoal faz uma confusãozinha aqui. Se eu pego uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET de refrigerante, tomo o meu refrigerante, depois eu lavo ela, ponho com água para gelar na geladeira, eu estou reciclando ou estou reutilizando? Reutilizando. Eu reciclei minha garrafa PET. Puxa, você tem uma fábrica de plástico? Que legal. Não reciclou coisa nenhuma. Então, é importante a gente ter essa diferença na cabeça, que reutilizar é pegar praticamente do jeito que está e transformar para um outro uso, sei lá, fazer, né? Aqui estão uma caixinha. Vocês nem conheceram isso aqui, né? Isso aqui era o antigo disquete, né? Para colocar no computador. Que hoje é o pendrive, né? E o reciclar é realmente pegar essa matéria-prima, esse material, né, vamos usar, não vou dizer o nome matéria-prima, mas esse material e transformá-lo em uma outra coisa. E isso realmente é reciclar. E aí, plástico, metal, seja lá que tipo de material a gente pode trabalhar para fazer a reciclagem. E o último aqui, que já consta na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a recuperação energética. Então, muitos resíduos que até então não se sabia o que fazer com eles, por exemplo, isso aqui, né, tem a ver com a parte da agroindústria aqui de cana-de-açúcar, antigamente não se sabia o que fazer com o bagaço da cana. Eu trabalhei em usina de cana em 1985. Vocês estão sentindo um cheiro de naftalina aí, né? O tempo que eu estou, os anos aqui que eu estou falando. Em 85, quando eu entrei na usina, eu vi uma montanha. Eu achei estranho aqui. Perguntei eu nem era daqui da região. Eu perguntei para o sujeito: o que é isso aí? Ele falou: não, é bagaço de cana. Eu falei: o que vocês vão fazer com isso? Ah, não sei. Nossa, bom, fazer o quê, né? O que se faz hoje com bagaço de cana? Fala. E uso? E isso, ele é usado ali no processo mesmo. É fechado, ciclo fechado. Falta um ainda na indústria sucroenergética.
Além de fazer a energia do bagaço, a gente pode fazer a energia da vinhaça, que tem 22 mil de matéria orgânica. Quando o esgoto tem só 500, é possível gerar energia com esgoto. Então, infelizmente, essa, né, eu tenho estudado bastante isso. A vinhaça hoje é lançada em natura, é um baita de um poluente. Né? Tá errado. Podia fazer recuperação energética também. Deu para entender bem os outros que talvez vocês não tivessem, né, ainda sido apresentados, além dos 3 aqui que vocês conhecem bem? Alguém lembra de mais alguma coisa legal disso aqui? Vocês fazem reciclagem em casa? Reciclagem? Separam os reciclados em casa? Ah, agora sim, né? Muito bom. Então, aqui, uma das coisas importantes, quando a gente fala de gestão ambiental, é ver a vida inteira de alguma coisa, não uma parte dela, que a gente chama aí do berço ao berço. O pessoal começou falando do berço ao túmulo, que é para pegar na hora que nasce o produto até a hora que ele morre. A ideia hoje, ele não morre, ele vira outra coisa. Então, a gente não fala mais de resíduo, a gente fala de material. Resíduo é uma coisa que você não sabe, às vezes, o que você vai fazer. Rejeito, então, é aquilo que você não vai fazer nada, né? Vai para o aterro sanitário. Então, se a gente fala do berço ao berço, a gente está vendo a linha de vida inteirinha, da hora que vai ser feito um planejamento. Vamos pensar que isso aqui é um empreendimento, né? Então, o planejamento, escolha do local, tamanho, que atividade vai ter, os produtos que vai produzir, e assim, né, por diante. Depois, a implantação, que é a construção desse, vamos dizer, dessa empresa, né? A operação, que é todo o período que ela vai funcionar. E depois, vamos dizer, ela faliu, ou ela, né, não faz mais sentido fabricar alguma coisa que hoje não tem mais, né, venda, ou coisas assim, ela precisa ser desativada, e isso também requer um estudo importante, tem que também ser avaliado. Espera aí, eu vou desativar, vai ter algum dano ambiental, vai ficar algum passivo ambiental? Então, isso também é fundamental da gente analisar. Aí sim, eu tenho do berço ao berço, desativei, o que vai virar? Eu posso usar esse prédio para outra coisa, eu vou usar esse material para outra coisa, e eu começo um novo ciclo do berço ao berço. Tá? Então, essa aqui é a filosofia atual quando a gente fala de gestão ambiental. Vocês conhecem a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi lançado em 2015. Então, está aqui, ó, são 17. Se vocês pegarem na internet, cada um desses se desdobra em outros que se desdobram em ações. É muito interessante vocês conhecerem. Pode falar. Isso, é internacional. Até 2030. Não, cada país vai ter que fazer isso aqui. Essa é a ideia, entendeu? Não é ela. Cada país vai ter que fazer isso aqui. Vai ter que trabalhar em todos esses âmbitos. Tá? Vocês vão ver aqui que tem muita coisa relacionada às questões sociais, mas tem, especificamente, coloquei aqui com vermelhinho em volta, os que são de meio ambiente. Então, relacionados aqui, aí, água potável, saneamento, aqui a parte de energia limpa, aqui a parte de cidades, né, comunidades sustentáveis, em relação aqui ao clima, em relação à água, em relação à vida terrestre. Então, a gente tem vários que são relacionados ao meio ambiente, e os outros, alguns até meio mistos de ambiental com social, e alguns realmente muito sociais, né, no aspecto social. Então, aqui vocês também têm muito material para trabalharem aí a redação, o desenho que vocês vão fazer, que tem muita coisa legal para colocar em termos de desigualdade, né, em termos sociais aqui, muito importantes. Então, fechando, o que a gente, né, pode falar em relação a tudo isso que nós comentamos aqui, né? A gente precisa ter desenvolvimento econômico para as pessoas viverem, terem emprego e tudo mais, mas a gente precisa manter a qualidade ambiental e ter responsabilidade social ao mesmo tempo. Então, tudo isso junto é que a gente consegue ter sustentabilidade. Então, realmente, é uma coisa importante da gente, né, pensar, trabalhar e realmente para isso dar certo, né? Isso que é importante.